Amém, queridos? Vamos dar continuidade à nossa lição. Como eu disse para vocês, nós iríamos iniciar agora a lição 9. Como vocês sabem, estamos estudando aqui, apóstolo Paulo e a apóstola Valéria Petrizzi, com a escola de líderes, a escola de discípulos. A intenção aqui é preparar você aí para poder trabalhar na obra do Senhor, para ministrar a palavra do Senhor aí na célula. Então eu quero ajudar vocês, tá bom? 1 Coríntios 10, 13 diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que o possais suportar. Então o tema desse estudo, da lição 9, é lidando com as dificuldades. Módulo 1, lição 9. O fato de sermos cristãos não significa que deixamos de enfrentar problemas. Não ficamos imunes às dificuldades quando nos tornamos crentes. A boa notícia é que Cristo prometeu nos amparar nos problemas e nas dificuldades. As dificuldades que chamamos de provações são normais na vida cristã. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 6 a 7, afirmou que as provações ajudam a exercitar a fé. Nisso, vocês exultam ainda que agora um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As provações testam a sua fé. O texto citado acima de Pedro fala sobre a fé genuína, aquele que suporta as provas. Aprendemos nos relatos do Novo Testamento que os primeiros cristãos passaram por inúmeras provações. Leia o testemunho do apóstolo Paulo quando as dificuldades vividas por ele em seu ministério em 2 Coríntios 11, 23 e 28, e em seu testemunho o apóstolo faz uma lista de dificuldades que enfrentou: prisões, apedrejamentos, naufrágios, viagens difíceis, perigos de assaltos, deserto, privações de alimento, etc. O Senhor Jesus nos preveniu sobre as aflições que enfrentaríamos no mundo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Sem dúvida, as dificuldades podem ser vencidas pelo poder do Senhor em nossas vidas. Entretanto, o próprio Jesus ensinou que elas revelam se a nossa fé é autêntica ou não. Então, as provas, as lutas, elas vêm para nos testar, para ver se nós realmente estamos aptos ou não para ser usado por Deus. Na parábola do semeador, o segundo tipo de solo, onde a semente foi lançada com pedras, representa a pessoa que tem uma fé leviana, que não suporta passar por problemas e se escandaliza logo. Mateus 3, 20 a 21. Provação permite crescer na fé. Tiago 1, 2 a 4 diz: Nos desafia e nos regozijarmos ao passarmos por muitas provações, por conta dos resultados tremendos que ela nos permite alcançar. Como enfrentar as provações? Vejamos algumas orientações bíblicas acerca de como devemos enfrentar as dificuldades. A. Procure sempre cumprir a vontade de Deus. Estando convicto da sua vida, se está seguindo o caminho do Senhor, você poderá ter certeza de que todas as coisas contribuirão para o seu bem. Leia Romanos 8, 28 a 29. B. Confie na consolação de Deus. Leia 2 Coríntios 1, 3 a 4 e observe a promessa de que o Deus de toda consolação nos consola em toda a nossa tribulação e nos habilita para ajudar outros irmãos a vencerem as mesmas adversidades. Em João 14, 16, 17, 26 e 27, temos a promessa de Jesus de que o Espírito Santo é o nosso consolador e ajudador, e é Ele quem provê o sustento nas horas de provação. C. Saiba que há dificuldades que são consequência da nossa rebeldia. Então há muitos problemas que a gente passa porque a gente mesmo tem plantado através das nossas vidas. Tá? Isso é fato bíblico. As pessoas às vezes colocam culpa em Deus, colocam culpa de que elas são azaradas, de que elas não têm sorte, de que elas isso, mas na verdade são colheitas de plantações antigas. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Em Hebreus 12, 5 a 11, aprendemos sobre a disciplina que Deus opera nos seus filhos. Leia esse texto e observe como essa disciplina é prova de amor de Deus por nós. Entenda que há dificuldades que são fruto de opções erradas que tomamos. Outras são consequências da correção de Deus.
Então, muito sofrimento que nós estamos vivendo hoje foram decisões que nós escolhemos atrás e que está trazendo um problema sério hoje no futuro. É por isso que você, antes de tomar uma decisão, tem que tomar muito direção de Deus, orar, saber, tomar cuidado, porque você pode escolher a semente para plantar, só que depois que você plantou, você não pode mais escolher a colheita, entendeu? A semente inicial você pode escolher, mas a colheita você não pode escolher. Então, cuidado com as decisões que você toma. Saiba que a dificuldade é patrocinada pelo inferno. É preciso haver discernimento espiritual para reconhecer quando a dificuldade é fruto da ação de um ou mais agente maligno. Saiba que Jesus Cristo, todo cristão, tem autoridade para rejeitar a ação do diabo contra a sua vida. Lucas 10, 19. Em 2 Coríntios 10, 4, lemos que o nosso Deus nos dá arma poderosa para demolirmos as fortalezas do inimigo. Então, o que a gente entende? A gente entende o seguinte: nós, como cristãos, vamos passar realmente por provações, dificuldade e luta. O próprio Deus vai permitir isso, para que Ele realmente nos aprove para os grandes projetos que Ele tem na nossa vida. Porém, o que pode acontecer? Às vezes nós podemos fazer coisas erradas, tomar decisões erradas, e isso vai nos trazer problema. Então, nem sempre são provações. Por outro lado, nós vamos ter também problema com o diabo. O diabo, quando ele vê você crescendo, quando ele vê você ampliando, quando ele vê você buscando mais a Deus, ele vai tentar de todas as formas te impedir. Então, são esses quadros que se apresentam na nossa vida e que nós temos que ter discernimento para saber se realmente aquilo é fruto de uma desobediência, se é algo que Deus realmente está permitindo para nos testar, para nos levar para um outro nível, ou se é Satanás que está vindo contra nós com represália. E tendo essa visão, nós vamos buscar o que fazer. Por exemplo, se for alguma coisa do inimigo, nós vamos repreender em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, e acabou. Por exemplo, se for uma prova que Deus está permitindo, a gente vai ter que passar, não tem como fugir disso. Deserto é deserto, a gente vai ter que entrar e passar, sem murmurar, sem reclamar, e agradecer a Deus. Porém, se for plantações que nós fizemos lá atrás, nós vamos ter que pedir perdão, confessar nosso pecado e voltar atrás. Essa é a dica. Amém? Terceiro, a diferença entre provação e tentação. Até agora falamos provação, dificuldade que depende da nossa não depende da nossa vontade, as provações, e que Deus permite que passamos para o nosso crescimento. Deus vai permitir e acabou. Isso é provação. Tentação é toda inclinação para o pecado. Ao contrário da provação, tentação nunca vem de Deus. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus, ninguém tenta. Então, o que acontece muitas vezes quando vem a tentação? São os olhos, os desejos da carne. A pessoa vai patrocinando aquilo, a pessoa vai adubando, irrigando aquilo dentro da alma, e quando pensa que não, a tentação se instala. Então, não é Deus que faz isso, é a própria carne humana. Tiago 1, 14 e 15 nos mostra que as tentações nascem das nossas paixões carnais, dos desejos da carne. Os demônios não produzem a tentação, mas sabendo da nossa fraqueza humana, o diabo se alia e incentiva as pessoas a darem vazão aos desejos carnais. Isso está escrito em Efésios 6, 11 a 12, 1 Pedro 5, 8 a 9. Temos a maneira de vencermos as investidas do demônio, permanecendo firme na fé. O diabo vai trazer o prato, tá? O diabo vai colocar a tentação. Todos nós somos tentados, até o próprio Jesus foi tentado. Então, não há problema em ser tentado. O problema é quando nós damos vazão para a carne e aí nós não resistimos à tentação e caímos. 4. Jesus é a nossa referência para vencê-lo. Jesus também foi tentado. Leia Hebreus 2,18 e 4,15 e 16. Ninguém pode, com razão, alegar que, pelo motivo de a carne ser fraca, caiu em tentação. Jesus é a prova de que o homem pode resistir às tentações. Então, eu caí porque a carne é fraca. Não tem justificativa. Não dá para justificar. Porque Jesus também, como homem, ele foi tentado em tudo e não pecou. Então nós não precisamos pecar. Nós não precisamos dar vazão para a carne. Porque se dermos vazão, é claro que nós vamos ter problema amanhã. Então o diabo muitas vezes ele mostra somente o prazer daquele momento. Só que ele não mostra o prejuízo que você vai ter lá na frente. Está entendendo? O trabalho que você vai ter lá na frente. E todas as pessoas que não resistiram à tentação, elas sabem do que eu estou falando. Então é muito sério. É muito sério. Melhor você pagar o preço agora do que você ter que pagar o preço a vida toda de sofrimento. Então Jesus é a nossa referência. Tá? Aprendemos com o exemplo de Jesus que a oração e o conhecimento da palavra de Deus são armas poderosas para vencermos as tentações. Conforme Mateus 4, 1 a 11. Após o batismo no Rio Jordão, o Senhor Jesus passou por um período de 40 dias no deserto onde foi tentado. Foi com a palavra do Senhor Jesus, foi com a palavra que o Senhor Jesus enfrentou o maligno e resistiu às tentações. Então não há como você vencer a tentação se não for por meio da palavra. Por isso que tem que ler muito a Bíblia, orar bastante,
jejuar, estar sempre firme, porque é dessa forma que você vai vencer. Por outro lado, quando um cristão cai em tentação, isso não precisa ser seu fim. Se houver arrependimento sincero, confissão e abandono do pecado, a restauração completa. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Então, nessa lição, nós aprendemos que dificuldades fazem parte da vida de todo crente em Jesus. Então, todas as vezes que você estiver sofrendo, lembra que outros também estão sofrendo. Às vezes mais do que você. Às vezes menos, às vezes mais, às vezes igual. Mas todos estão sofrendo. A verdade é que aqui nesse mundo todo nós estamos em um nível de sofrimento. Ninguém pode dizer, não, eu não tenho problema nenhum. Ninguém pode. Sempre um ou outro problema que você está enfrentando. Você não pode ser egoísta e achar que você é a única pessoa que está sofrendo. Lembra de Elias? Elias, mataram todos os profetas, somente eu fiquei. Deus falou, não, ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E estava pagando um preço por isso. Muitos até sendo mortos. Então, nós precisamos entender que cada um de nós temos os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas lutas. E nós não podemos ignorar também a luta do outro. Pelo contrário, devemos orar pelo outro e procurar ajudá-lo naquilo que a gente puder. Que podemos nos alegrar quando passamos por provações, porque essas testam a nossa fé e nos fazem crescer. Então, se você está sendo provado, glória a Deus por isso, porque Deus está vendo em você um potencial e quer te levar para um outro nível. Que na hora da provação é preciso confiar em Deus sem se afastar da sua vontade. Se tem um momento que a gente se apega muito em Deus, é nesses momentos de provação, e é por isso que Deus muitas vezes permite. Que a provação, que são resultado da nossa rebeldia ou da ação do inimigo. É preciso perguntar a Deus quais são as lições que posso tirar da provação que estou passando. Que por conta da nossa natureza pecaminosa somos tentados a pecar, mas Jesus é o nosso exemplo perfeito, e porque ele também foi tentado, mas nunca pecou. Então, fica para você essa lição aqui, né, que lidando com as dificuldades. Lição 9 do módulo 1 da nossa escola de discípulo. Deus abençoe a tua vida e que Deus possa te prosperar grandemente.